Nesta semana, o município de Erechim registrou 2 mortes por Covid-19 e o número de casos aumentou significativamente. A situação está partindo de um cenário preocupante para crítico. Conversamos com o secretário de Saúde, o Dr. Dércio Nonemacher, que nos falou da angústia que este momento causa em toda a área da saúde. Acompanhe. Erechim está na bandeira vermelha e os casos de Covid-19 têm aumentado diariamente. Nesta semana, os mapas mostraram uma realidade difícil de compreender e aceitar. Tivemos 2 mortes e um aumento expressivo no número de casos. Nós realmente estamos passando uma semana muito difícil, com um aumento substancial de novos casos do coronavírus. Haja visto que a UPA tem sido muito procurado por muitos pacientes, muitas pessoas, no sentido de fazer uma consulta com a finalidade de saber se está com sinais e sintomas do possível coronavírus. Nós triplicamos os casos que normalmente eram atendidos na UPA. Só para mero efeito comparativo, nesta semana, na segunda-feira, tivemos 187 pacientes nos procurando, na terça-feira, 177, na quarta-feira, 149 e na quinta-feira, 146. Quando antes eram em torno de 30, 35, 40 pessoas por dia no máximo. Então, nós avisávamos, fizemos várias reuniões do Comitê de Combate ao Coronavírus, no sentido de tomar algumas medidas restritivas. Foi feito, inclusive, um protocolo de limitações da liberdade, com as pessoas tendo que ficar em casa das 8 às 5 da manhã. Infelizmente, a promotoria cassou esse decreto, achou que era inconstitucional, e eu pergunto, o que é que nós podemos fazer mais? Né? Fica difícil. Nós reforçamos a equipe na UPA, mas nós certamente tivemos durante essa semana mais 2 mortes que nós lastimamos, né? E nós temos muitos pacientes internados no Hospital Santa Terezinha e no Hospital de Caridade. Nós possivelmente continuaremos na bandeira vermelha e, se não tomarmos medidas drásticas, nós iremos na outra semana para a bandeira preta. Infelizmente, essa é a verdade. Muitos profissionais da saúde estão afastados por conta do vírus e a saúde já começa a dar sinais gravíssimos de colapso, estresse e esgotamento emocional. O clima dentro do hospital é mais ou menos o clima da Secretaria de Saúde. É de exaustão, de cansaço, está todo mundo cansado. Então, se nós estamos cansando do coronavírus, mas o vírus não está cansando de nós, ele está nos procurando para nos contaminar. Então, se nós não tomarmos medidas restritivas, nós reeducarmos no sentido de não fazer aglomerações, de fazer os usos das EPIs, o uso da máscara sempre que sair de casa, nós certamente estaremos sujeitos a ser mais um que seremos contaminados pelo coronavírus. As cirurgias eletivas passam por um momento de cautela nos hospitais. Os hospitais já estão tomando medidas administrativas necessárias, no sentido de suspender as cirurgias eletivas e simplesmente colocar à disposição da comunidade os leitos para tratamento clínico do coronavírus e leitos da UTI para o tratamento dos pacientes mais graves do coronavírus. A direção dos hospitais pede para que as famílias evitem visitas e o secretário da Saúde reforça a importância de realizar testes sempre que tiver sinal de Covid-19. Também está sendo restrita, nós não permitiremos mais, e os hospitais são independentes, né? Mas eles já estão tomando medidas administrativas no sentido de que as pessoas não façam visita para os pacientes que estão internados. Porque, mais uma vez, você vai visitar alguém no hospital, você pode estar levando para dentro do hospital o vírus, ou pode estar pegando o vírus dentro do hospital e levando para casa e passando para os seus familiares. Então, uma sugestão que é dada aos hospitais é de que limitem as visitas. As visitas deixem para uma outra oportunidade. E as medidas restritivas que o Comitê de Combate ao Coronavírus tomou em função dessa semana passada e na próxima semana, era no sentido de aliviar os casos novos, para que nós possamos ter um Natal e um Ano Novo em melhores condições. Se nós conseguimos isso, já foi uma grande conquista. Mas a persistir a atual tendência, eu fico muito cestroso em relação a isso. Possivelmente nós teremos dias negros daqui para frente.
Em se tratando do mapa de distanciamento controlado, Erechim corre um grande risco de permanecer pela segunda semana consecutiva na bandeira vermelha. Os testes nós temos à disposição, mas uma coisa eu vou dizer novamente, teste não é vacina. Você tem que continuar se cuidando, tem que usar sempre a máscara quando você sair de casa, você tem que lavar as mãos com água e sabão de 3 em 3 horas, você tem que usar álcool gel, você tem que evitar aglomerações, evitar reuniões, evitar churrascadas, evitar comemorações. Não é o momento, vamos deixar para depois. Um momento de grande, preocupação, porque haja visto que nós tivemos que reforçar a equipe na UPA, colocamos mais médicos, mais atendentes de enfermagem, mais enfermeiras para poder atender essa demanda que está acima da média das últimas semanas. E isso é altamente preocupante. As restrições serão as mesmas que está tendo hoje, só com um agravante. Aí os colégios também terão que suspender as aulas, porque 2 semanas consecutivas vermelha significa suspensão das aulas. Após estudo e análise realizada pelo Comitê da AMAL, o que chama a atenção é a idade dos novos pacientes contaminados. E um dos fatores que também chamou a atenção das análises preliminares que nós temos em mãos é que, na verdade, antes quem era contaminado eram os pacientes mais de idade. E agora a gente está percebendo que quem está se contaminando são os pacientes mais jovens, uns jovens até 30 anos de idade. Isso se deve ao fato das reuniões, das churrascadas, das boates e etc. Das reuniões, enfim, desnecessárias. Tá? Então esse jovem, ele pega o vírus, ele contamina com o vírus de um deles tinha, passa para os outros. Nós estamos reunidos 10, um tem, pode passar para os outros 9. Ele vai para casa, ele mora geralmente com o pai e com a mãe, com o avô e com a avó. Ele vai para casa, ele tem uma resistência imunológica boa ainda, né? Ele passa para o pai e para a mãe. O pai e a mãe, às vezes, são portadores de outras intercorrências clínicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, outras doenças, e pega o vírus. Só que aí o vírus é mais agressivo no paciente de idade, com resistência imunológica mais baixa. E esse paciente vai para o hospital, vai para a internação, às vezes, infelizmente, vai para a UTI, e quem vai para a UTI é entubado, as chances de vida são muito remotas. O secretário de Saúde, Dr. Dércio Nonemacher, reforça todos os protocolos de prevenção e cuidados para este momento crítico de pandemia. É proibido, eu solicito a toda a comunidade alexandrina, não façam reuniões, não se agrupem, fiquem em casa nas suas famílias. Quando você vá ao supermercado, vá somente a pessoa que precisa lá pegar os artigos de necessidades. Vai a uma loja, só vai uma pessoa da família buscar. Vai à farmácia, só vai uma pessoa buscar as necessidades, os medicamentos que você precisa. Fique em casa, vamos dar uma trégua, pelo amor de Deus, faça uma trégua, fique em casa no final de semana e nós certamente a semana que vem teremos números melhores para poder comunicar a toda a comunidade. Mas eu peço encarecidamente, cuidem-se para não se arrependerem mais tarde.